Olá, meu nome é Letícia Leandro e hoje estaremos começando mais uma aula do PIBID com realização da CAPES, do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Paracambi. O tema da nossa aula de hoje é multiplicação com números decimais. Vamos lá. Multiplicação de um número decimal por um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algoritmos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui o 2, um número natural, multiplicando um número decimal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. A vírgula ela se mantém na mesma posição. 2 vezes 1, 2. E assim nós preservamos a mesma quantidade de casas decimais que já tinha no resultado. Multiplicação de número decimal por número decimal. Qual a diferença entre o anterior e esse? A diferença está na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais. Vamos ver um exemplo. Determine o produto 1,05 e 1,2. Antes de efetuar, lembre-se também que 1,2 pode ser considerado 1,20. Na montagem, nós temos duas casas decimais em cima e duas casas decimais embaixo. O nosso 1,2 virou 1,20. Assim, a vírgula, a diferença dessa forma, para o primeiro exemplo que foi mostrado, é que a vírgula ela não se mantém na mesma posição. A vírgula, ela considera a soma dessas duas casas aqui. Então, o primeiro fator ele tem duas casas decimais, o segundo fator ele tem duas casas decimais, e o resultado final, o total, ele terá 4 casas decimais. Ele sempre considerará a soma dos fatores. Vamos fazer um exercício de fixação. Márcia estava indo para seu trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de R$ 4,64. Se Márcia colocar 5 litros e meio de combustível, quanto ela deverá pagar? Para cada litro de combustível, como cada litro de combustível custa R$ 4,64, devemos multiplicar o valor pela quantidade de litros que ela deseja colocar. Lembre-se que 5 litros e meio de combustível pode ser escrito como 5,5. E como vimos no exemplo anterior, 5,5 pode ser escrito como 5,50. Então, aqui nós temos o nosso cálculo. Nós temos o 5,50, colocando zero no final do 5,5, formando assim 4 casas decimais. E o nosso resultado tendo 4 casas decimais. Então, quanto Márcia pagaria por 5,5 litros de gasolina? 5 litros e meio. Márcia vai pagar R$ 25,52 por 5 litros e meio de combustível. Ou seja, nós não consideramos no resultado final como dinheiro esse zero aqui dos centavos. Agradeço a presença de todos e até a próxima.